Bom dia, nono ano. Hoje eu estou trazendo para vocês o capítulo 7, Matéria e Energia. Eu estou trazendo para vocês esse primeiro vídeo em forma de PowerPoint. Esse PowerPoint é como se fosse o nosso quadro, então ele tem que estar copiado no caderno, porque assim que a gente voltar, eu vou fazer aquele visto para ver se vocês copiaram. Nosso capítulo 7, a gente dá uma introdução à química e física. Então, a gente vai falar sobre matéria e energia. Mas o que é matéria? A definição de matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo é matéria. Tudo que ocupa um lugar no espaço e que a gente consegue medir a massa é matéria. Aí a gente pode confundir a massa com o peso. Então, eu botei aqui para vocês, massa versus peso. A massa é a quantidade de matéria. Ou seja, a gente tem o hábito de dizer, eu peso 60 quilos. Não, eu peso. Não é o meu peso, é a minha massa, é a quantidade de matéria que o meu corpo possui. 60, 50 quilos. O neném nasceu com 3,7 kg. Não é o peso do bebê, é a massa, é a quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria, ela não muda. Seja aqui, na Lua, em Marte, Júpiter, Saturno. A quantidade de massa continua a mesma. Já o peso, ele vai variar de acordo com a gravidade. O peso é uma relação entre massa e gravidade. Então, eu posso determinar o peso de uma pessoa sendo massa vezes a gravidade. Ou seja, o peso de uma pessoa, ele muda de acordo com o local que ela está. Então, o meu peso é 1 aqui na Terra e outro na Lua. Aqui na Terra, a gente diz que a gravidade é mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu pegar o meu peso aqui, peso igual a 60, que é quanto eu peso, vezes 10, que é a gravidade da Terra. Esse peso aqui será igual a 600 newtons, que é a unidade de medida do peso. Diferente se eu for calcular esse peso aqui na Lua. O peso na Lua, ele é aproximadamente 1,6. Então, o meu peso na Lua seria 60 vezes 1,6. Esse peso seria, deixa eu calcular aqui, aproximadamente 96 newtons. Para vocês verem, a massa, quantidade de matéria, ela não muda, é sempre 60. Quem vai mudar é a gravidade, que aqui na Terra é aproximadamente 10, então o meu peso seria 600 newtons, e na Lua 1,6. O meu peso seria aproximadamente 96 newtons. Beleza? Dando continuidade aqui na matéria, a gente tem diferença entre corpo e objeto. Quando a gente fala em química, em física de corpo, não significa o meu corpo de pessoa. Tudo é um corpo. O celular, o copo, o controle, o computador, o óculos, tudo é um corpo. Mas o que é corpo? O que é objeto? Corpo é uma porção limitada de matéria. Ou seja, quando eu pego o tronco de uma árvore para transformar numa mesa, eu tenho um corpo. É uma determinada quantidade de matéria. O objeto é o que tem matéria com forma própria. Eu utilizo como utensílio humano. Então, esse tronco de madeira que eu peguei aqui, esse corpo que eu peguei aqui e transformei numa mesa de jantar, a mesa de jantar é o objeto.
Entendido? Dentro de matéria, a gente tem propriedades gerais da matéria, ou seja, propriedade que toda matéria vai possuir. Toda e qualquer matéria, diferente das propriedades específicas que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o que vai ser o que vai diferenciar as matérias. Propriedades gerais. Eu botei aqui para vocês. Impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, ou seja, um corpo não penetra no outro. Então, a gente não tem um corpo passando por dentro do outro. A gente pode estar muito próximo, mas não é o mesmo lugar. Indestrutibilidade. A matéria, a gente nunca destrói a matéria. Ela sempre se transforma. Então, eu não consigo destruir uma matéria. Até mesmo uma pessoa que morre, aquela matéria não é perdida, não é destruída. Ela vira matéria orgânica que vai adubar uma terra. Ela vai adubar uma terra, vai virar uma matéria orgânica, vai virar nitrogênio. A gente pode ver sobre o ciclo das matérias num outro momento. Então, a matéria está em constante transformação. Desculpa, gente. Divisibilidade. Capacidade que a matéria tem de se dividir sem perder sua composição química. Exemplo, se eu pegar uma folha de papel e rasgar, ela vai continuar sendo uma folha de papel. Se eu rasgar na menor unidade possível daquele papel, vai continuar sendo papel. Então, é a capacidade que aquela matéria vai ter de se dividir em 1.000, 2.000 pedaços. Inércia. A inércia é a capacidade que a matéria vai ter de permanecer em repouso ou em movimento até que uma força atue. Exemplo, um objeto, o meu celular, ele vai continuar em repouso até que uma força, que no caso é o meu braço, levante ele, movimente ele. Da mesma forma que eu botei aqui, em repouso ou em movimento. Quando a gente está num ônibus ou dentro de um carro, a gente está a uma determinada velocidade. A gente pode parecer que está parado, mas o nosso corpo está se movimentando junto com aquele meio de transporte, seja o ônibus, seja o carro. Se aquele meio de transporte der uma freada brusca, o nosso corpo ele é projetado para frente. Por quê? O nosso corpo ele tende a continuar em movimento até que uma força atue. Pode ser o cinto de segurança que vai segurar, pode ser o vidro da frente do carro, pode ser o rolamento no chão, o atrito com o chão. Então, se não existisse nenhum desses elementos, o corpo continuaria em movimento até que ele encontrasse um obstáculo, por exemplo, para poder parar. Compressibilidade. Capacidade de se comprimir quando for aplicada uma força. Por exemplo, as meninas vão viajar. Viagem só das meninas. Aí as meninas vai passar um final de semana lá em Angra, mas parece que vai criar vida nova, né? Pega uma mala e parece que bota o guarda-roupa inteiro. O que acontece? Aquela mala não fecha. Aí o que a gente faz? Senta em cima da mala, chama a mãe, mãe, me socorre aqui, fecha a mala para mim. Então, eu estou comprimindo aquelas roupas ali para que elas caibam dentro da mala. Então, eu estou comprimindo, estou apertando ali. E a elasticidade, capacidade de voltar ao tamanho normal após cessada a pressão. As meninas chegaram em Angra. No momento que elas abrem a mala, parece que as roupas explodem. Ou seja, elas voltam ao tamanho normal. Essa força que foi aplicada aqui, que a mala estava comprimindo, encerrou. Então, elas voltam ao tamanho normal. Tudo bem que parece que saiu da boca do leão,
Mas, vamos lá, continuando. Como eu falei para vocês, propriedades específicas é o que vai diferenciar a matéria. Eu tenho aqui calor específico. Quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância. Como assim? Cada matéria vai ter um grau específico, uma temperatura específica, para que eu aumente a temperatura daquela matéria. Exemplo para vocês. Como eu falei sobre a água. A água, o ponto que ela vai ferver, que a gente vai falar até sobre isso na próxima aula, é 100 graus Celsius. Então, eu tenho 100 graus Celsius para elevar elevar a temperatura da água, de determinada quantidade de água. O álcool, que é uma matéria diferente da água, eu não preciso chegar a 100 graus Celsius. Eu vou chegar a 70, 80 graus Celsius. Então, cada matéria vai ter um calor específico, uma quantidade de calorias específica para aumentar a temperatura daquela matéria, de determinada quantidade de matéria. Dureza. Dureza é a resistência da matéria, o quanto ela é resistente. É a capacidade de riscar. A gente mede essa dureza pela capacidade que aquela matéria tem de riscar outro material. Eu digo para vocês que o elemento mais duro na natureza é o diamante. Só outro diamante risca o diamante. Se eu pegar uma pedra, não vai riscar o diamante, nada risca o diamante. No livro de vocês tem até uma escala de dureza dos materiais. Densidade. Densidade é a razão entre massa e volume. Como assim, professor? O que é densidade? Eu pergunto para vocês, por que um bonequinho lá do Lucas, de uma criança, afunda na água e um navio, um transatlântico, boia? Exatamente por isso. Porque a densidade do boneco que caiu no mar é maior do que a densidade da água. E a densidade do transatlântico, ou seja, essa razão, quando eu divido a massa pelo volume, vai ser menor. Por isso, ele vai boiar. Ductilidade. Capacidade de se transformar em fio. A gente vai ter materiais específicos que a gente pode transformar em fio. O fio de ouro, o fio de cobre que traz a eletricidade para a gente. Diferente de outros materiais como a prata, é mais difícil da gente transformar ele em fio. O plástico é mais difícil de eu transformar num fio fininho. Maleabilidade, capacidade de se transformar em lâmina. Aí a gente traz aí o alumínio. O alumínio a gente consegue transformar em lâmina, mas é mais difícil transformar em fio de alumínio. Magnetismo. A gente tem alguns materiais que têm a capacidade de atrair o ferro. É o ímã que a gente tem, o ímã de geladeira. Isso a gente vai falar mais para frente, quando a gente falar de física. E condutividade é a capacidade de conduzir calor ou eletricidade. A gente tem, por exemplo, o cobre, que ele é um ótimo condutor elétrico. Diferente da borracha, que é um isolante elétrico. A gente pode ver que todo eletricista, ele trabalha com botas e luvas de borracha, porque ele não permite que a gente tome choque. Vamos lá. Propriedades organolépticas. São propriedades que a gente percebe com os nossos órgãos dos sentidos, com os olhos, com o nariz, o paladar. Ouvido não, porque a gente não ouve a matéria, ela não fala.
Mas os outros órgãos dos sentidos a gente consegue perceber, por exemplo, a textura. Se uma matéria é mais lisa, a outra é mais áspera. A cor, as diferentes cores, o brilho, o cheiro, né? O odor e até algumas que têm sabor. Não ficaria lambendo as coisas não, mas tem sabor. Então aqui a gente encerra as matérias e a gente vai falar um pouquinho de energia. Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Mas esse trabalho é o quê? É o meu trabalho de vir aqui dar aula para vocês? Não. Lembrando que essa parte aqui, ela não tem no livro de vocês, então eu estou acrescentando matéria para vocês. O trabalho, ele vem a ser a aplicação de uma força que provoque deslocamento de um objeto. Então, no momento que eu aplico uma força para deslizar o meu celular sobre a mesa, eu estou realizando um trabalho. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente entrar em física. A fórmula para a gente calcular o trabalho é a força vezes o deslocamento. Trabalho, o T é trabalho, que é medido em joule. Força é medida em newtons e deslocamento em metros. Por último, os tipos de energia que a gente vai ter. A energia cinética, que vai estudar o movimento dos corpos. A gente vai ver mais para frente sobre velocidade média, sobre esse deslocamento, movimento retilíneo uniforme, tá tudo dentro da cinética. A energia térmica, a gente vai falar sobre ela, se eu não me engano, é no capítulo 15, que estuda a transmissão de calor entre os corpos. Então, lá quando eu falei de calor específico, que é uma propriedade específica da matéria, a gente vai aprender a calcular esse calor específico quando a gente estudar a energia térmica. E a gente vai falar também sobre conversão de temperaturas, de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin. Então, a gente vai ver isso no capítulo 15. Energia sonora. Ela é em formato de ondas, ondas mecânicas. A gente vai ver a diferença de onda mecânica para onda eletromagnética mais lá na frente, quando a gente falar sobre ondas. A onda sonora, ela é sentida pelas nossas orelhas, em forma de sons. Os sons que a gente recebe na nossa orelha é um tipo de onda, uma onda sonora, uma energia sonora. A energia luminosa é um tipo de onda eletromagnética que se propaga em todas as direções. É o caso da luz do sol, da luz elétrica. Então a gente consegue perceber com os nossos olhos. E por último, a energia elétrica, que estuda o movimento das correntes elétricas. Beleza? Para vocês fazerem páginas da 126 até a 137, estão aqui as páginas direitinho para vocês fazerem. E no próximo vídeo eu vou trazer a correção desses exercícios, beleza? Beijinhos para vocês!